Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lana e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês os conceitos de um assunto muito cobrado pelo Enem, razão e proporção. Bora lá? Inicialmente, nós precisamos compreender o conceito de razão. E o que seria razão? É a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza. E como que a gente pode representar uma razão? Ou a gente representa A sobre B ou A dois pontinhos B. Nos dois casos, nós lemos que A está para B. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de razão para vocês entenderem melhor. O primeiro deles é o consumo médio por quilômetro. O que seria? É a razão entre o consumo de combustível e a distância percorrida pelo automóvel. Já a densidade é a razão entre a massa e o volume de um corpo. E a velocidade média é a razão entre a distância percorrida por uma partícula e o tempo que ela gasta para percorrer essa distância. Então, esses três aqui são exemplos de razão. Agora que nós já sabemos o que é razão, nós podemos entender o conceito de proporção. E o que é a proporção? É a igualdade entre duas ou mais razões. Então, vamos considerar aqui que eu tenho a razão que A está para B e eu tenho outra razão que C está para D. A igualdade entre essas duas razões é o que a gente chama de proporção. E esse valor, essa divisão entre A e B, C e D, ela é sempre constante. Esse valor ele é sempre constante. Nós chamamos essa constante de proporcionalidade. Aqui, na minha proporção, eu tenho que o primeiro elemento da primeira razão e o último elemento da segunda razão são chamados de extremos. E o segundo elemento da minha primeira razão e o primeiro elemento da segunda razão são chamados de meios. As proporções possuem algumas propriedades que vão nos auxiliar na resolução dos exercícios. A primeira delas é a propriedade que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, se eu tenho aqui uma proporção onde A está para B é igual a C está para D, então o produto dos meios, que no caso aqui é B vezes C, é igual ao produto dos extremos, A vezes D. Então aqui, por exemplo, digamos que eu tenho aqui essa proporção. Por que é uma proporção? Porque as duas razões, elas são iguais. Então, 1 sobre 5 é a mesma coisa que 3 sobre 15. Então, se a gente fizer aqui o produto dos meios, 5 vezes 3, vai ser exatamente igual ao produto dos extremos, 1 vezes 5, vezes 15. Então, 5 vezes 3 dá 15, 1 vezes 15, 15. Então, comprovando aqui nossa primeira propriedade. O que diz a segunda propriedade? Diz o seguinte: vamos considerar que nós temos uma proporção onde A está para B, assim como C está para D. Essa propriedade, ela diz que a gente pode somar os termos da minha primeira razão e dividir pelo primeiro termo dessa razão. Isso vai ser exatamente igual a fazer o mesmo procedimento para a segunda razão. Eu vou somar os termos da minha razão e dividir pelo primeiro termo dela, que no caso aqui é o C. Outra forma de aplicar essa propriedade é, ao invés de dividir pelos primeiros termos das respectivas razões, é dividir pelo segundo termo. Então, como que ficaria? Eu posso também somar os termos da minha primeira razão e dividir agora pelo segundo termo, que no caso aqui é o B. Isso vai ser exatamente igual a somar os termos da minha segunda razão e dividir pelo segundo termo dela, que no caso aqui é o D. Então, essa propriedade ela pode ser aplicada dessas duas maneiras. Além de aplicar essa propriedade para a soma, nós também podemos aplicar ela para a subtração, utilizando o mesmo raciocínio. A única diferença é que, ao invés de somar, nós vamos subtrair. A terceira propriedade, ela nos diz o seguinte:
Se eu tenho uma proporção onde A está para B, assim como C está para D, então essas razões elas são exatamente iguais à razão entre a soma dos primeiros termos das minhas respectivas razões, dividido pela soma dos segundos termos dessas razões. E esse valor, ele é sempre constante, ele é sempre igual à constante de proporcionalidade. Então, agora vamos ver um exemplo que comprova essa propriedade que a gente acabou de ver. Então, aqui eu tenho uma proporção onde 1 está para 3, assim como 5 está para 15. Então, aplicando essa propriedade, eu tenho o seguinte, que eu posso somar os primeiros termos das minhas razões. Então, eu vou somar 1 com 5 e dividir pela soma dos segundos termos das minhas razões. Então, eu vou somar 3 com 15. Aqui, o que eu vou obter? 1 mais 5 dá 6, 15 mais 3 dá 18. Se eu simplificar essa fração aqui, dividir em cima e embaixo por 6, eu vou obter exatamente 1/3, 1 sobre 3. Ou seja, exatamente as mesmas razões que eu já tinha, comprovando assim a propriedade 3. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, curta, deixe o seu comentário, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigada e até a próxima aula!